Vamos falar um pouco sobre medicina baseada em evidências? Você já ouviu falar sobre a famosa trombose que acontece nas pernas? Já se perguntou como você poderia evitar a trombose? Vamos ver alguns estudos que investigaram se as meias de compressão funcionam ou não na prevenção da chamada trombose venosa profunda. Sobre a trombose, ela acontece principalmente quando uma pessoa passa muito tempo sem se mexer, faz viagens longas, faz uma cirurgia grande ou fica internada, tem sobrepeso ou obesidade, ou tem mais de 60 anos, por exemplo. Isso ocorre principalmente pelo fato do sangue ficar parado nas veias das pernas por falta de estímulo muscular, favorecendo a formação de coágulos de células paradas, que entopem as veias da perna, causando dor, inchaço nas pernas ou nenhum sintoma. Agora vamos conferir se as meias de compressão, que vão apertando as pernas de um modo que impulsionam o sangue para cima e não deixa estacionado, conseguem evitar a trombose. Para isso, foi feita uma pesquisa em uma base de dados, procurando um estudo que abrangesse a população em geral, a trombose venosa profunda e as meias de compressão. 3 estudos apareceram, e uma delas foi a que melhor se encaixou na pergunta da pesquisa. Este estudo é uma revisão sistemática com meta-análise, que reúne estudos conforme algumas regras e combina eles entre si para chegar a uma conclusão. Foi publicado em 2018 e teve como foco a população de qualquer sexo e idade que estava hospitalizada. Como intervenção, tiveram o uso das meias compressivas. Como comparação, o não uso das meias, sendo que poderia ser usado algum medicamento ou não. E como desfecho, tiveram desenvolvimento de trombose ou não. Este estudo somou os resultados de outros 20 estudos de alto nível de evidência, os ensaios clínicos randomizados, que totalizaram a análise de 2.853 pernas de pacientes hospitalizados, monitorados do dia anterior até a alta, sendo que a maioria passou por cirurgia geral. Assim, vamos ver que 1.445 pernas foram submetidas ao uso das meias compressivas e 1.408 não usaram as meias. 134, ou 9% das que usaram meias, tiveram trombose, e 290, ou 21% dos que não usaram, tiveram trombose. No gráfico também dá para ver que quem não usou teve mais trombose. Agora, uma rápida análise dos resultados do estudo. Para a trombose nas pernas, o estudo separou em pessoas que passaram por cirurgia geral, os que passaram por cirurgia ortopédica e o restante. Nesse gráfico estão os estudos com pessoas que passaram pela cirurgia geral. O que é importante ver nesses gráficos de floresta, chamados assim porque as linhas pretas lembram troncos de árvores, é que essas linhas que não passarem pela linha cinza vertical, indicada pela seta rosa, mostraram diferença entre usar ou não usar as meias. O diamante, que é o losango preto, indicado pela seta azul, também mostra isso, mas faz uma média ponderada de todas as linhas pretas. Também podemos ver isso pelos números, indicado pela seta roxa, e nesse caso, se for menor que 1, quer dizer que usar meias previne trombose. Pela seta amarela, também podemos ver que os grupos analisados são parecidos entre si, o que é importante quando se faz comparações. Aqui, na cirurgia ortopédica, também vemos que o losango não cruza a linha cinza, que o resultado deu menor que 1 e os grupos são parecidos. Nas outras especialidades, também não cruza a linha cinza, deu menor que 1 e os grupos são parecidos. Esse gráfico mostra a média da cirurgia geral, ortopédica e todo o resto junto, e também mostra que o losango não cruza a linha cinza, que o resultado foi menor que 1 e os grupos são parecidos. O estudo disse, então, que o odds ratio peto foi de 0,35, que o intervalo de confiança de 95% foi de 0,28 a 0,43 e conclui que o resultado foi favorável ao uso das meias, com P menor que 0,01. O odds ratio peto pode ser calculado por meio dessa fórmula, mas vamos ignorar isso. Então, resumindo, isso quer dizer que pacientes hospitalizados que usam meias compressivas têm 65% menos chance de desenvolver trombose venosa profunda que pacientes hospitalizados que não usam meias compressivas. Mas podemos confiar nesses resultados? Sempre se deve avaliar os riscos de vieses para ver se é confiável. Nesse caso, podemos ver os deste estudo, sendo que o verde mostra que tem baixo risco de ter algum erro para desconfiar, o amarelo mostra risco não muito claro e o vermelho mostra alto risco.
A próxima imagem mostra os riscos mais detalhados de cada um dos 20 estudos da pesquisa, mostrando que há algumas incertezas, mas apenas 2 riscos altos de erro. Porque o estudo não separou as pessoas que usaram e não usaram as meias de forma aleatória, mas usou a data de nascimento. E a outra porque parou o acompanhamento antes do tempo por muitos pacientes que não usaram as meias estarem desenvolvendo a trombose. O próximo gráfico, chamado gráfico em funil, também mostra que alguns estudos estão no limite do viés. Mas temos um sistema chamado GRADE, que avalia o nível de evidência do estudo. E para essa questão, avaliou com alto nível de evidência o fato das meias de compressão reduzirem o desenvolvimento de trombose em pacientes hospitalizados, ou seja, a forte confiança que esse efeito aconteça sempre e que trabalhos novos não irão contradizer essa ideia. Portanto, segundo o GRADE, sim, é confiável, então é recomendado o uso de meias de compressão para prevenir a trombose em pacientes hospitalizados. Terminamos o vídeo por aqui e muito obrigada por assistir.